Fala, terráqueos! Muito prazer tê-los aqui no canal O Presbítero, um canal onde a gente vai fazendo reflexões, sobre os textos que a gente vai lendo da Palavra de Deus. Temos trabalhado aí o capítulo 1, 2, 3 e agora o 4 de Gênesis. A gente lê algumas coisas, vai lendo a história, aquilo que Deus deixou revelado nas suas escrituras, e a gente vai trabalhando com vocês algumas reflexões para que a gente possa manter a nossa vida dentro do padrão das Escrituras, Não se esqueça de compartilhar, sempre falo isso porque quanto mais você compartilha, mais chance as pessoas terão de poder conhecer um pouco mais as Escrituras, Às vezes você tem dificuldade de falar para as pessoas aquilo que você conhece, aquilo que você sabe, Então, passando isso, as pessoas vão ter uma chance de poder ouvir. E nunca se esqueça, a palavra de Deus jamais volta vazia, ela fará o bem que apraz a Deus, Então fica tranquilo, passa adiante, compartilha com amigos e deixa que Deus faça a obra, porque a obra do resultado no coração da pessoa é uma obra exclusiva do Espírito Santo, não é minha nem sua. A nossa participação nesse processo todo é pregarmos a palavra. O resultado que ela vai causar na vida da pessoa é com Deus, fica tranquilo. Então faça a sua parte. Agora, qual que é a tua parte? É compartilhar. Compartilhe isso aí, tá bom? Quer receber os vídeos que vão sendo produzidos? Aperta o sininho aí que você vai receber, tá? E se quiser dar um likezinho aí para ajudar o canal, também faça. Nós estamos no capítulo 4 de Gênesis, e aqui a tristeza que nós vemos da consequência do pecado, Então nós vimos no vídeo passado que Caim trouxe uma oferta que não agradou a Deus, uma oferta não envolvida com amor, ao contrário de Abel que trouxe, e Deus se agradou da oferta de Abel e não de Caim, e Caim ficou de sobremodo irado, e Deus conversou com ele e disse: olha, Caim, não tá legal isso aí que tá no teu coração, O pecado tá batendo na tua porta, mas cumpre a você dominar. Mas olha que interessante, nós vamos ver agora o que Caim faz, mesmo recebendo de Deus essa orientação: olha, o pecado está à porta, as coisas não estão boas na tua cabeça, no teu coração, você precisa dominar isso aí, sair desse tipo de coisa. Em vez desse homem chegar diante de Deus e falar: o senhor está certo, eu entreguei uma oferta errada, sem amor, sem dedicação, me perdoa, Senhor, e se volta a Deus. Não, olha o que ele vai fazer. Capítulo 4 de Gênesis, versículo 8. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Veja que não foi uma ação que acontece por resultado de uma raiva ali, daquele momento exato ali, de algo instantâneo. Não! Ele ficou irado, ele conversou com Deus, ele teve tempo para pensar, e Deus falou para ele: olha, você tem que dominar isso, não faça isso. Essa é a ideia, Lute contra esse pecado que está aí no seu coração, na sua mente. Ele sai da presença de Deus, primeiro que ele não fala, você não vê resposta de Caim ali. Então já mostra que aquele pecado realmente já estava dominando a mente e o coração dele. Ele sai dali e vai até Abel, e conversa com Abel e cria um plano: vamos ao campo. Ele não chega para Caim, para Abel e fala: Abel, vamos no campo que eu vou te matar? Ele não fala isso. Ele fala: vamos ao campo. Quer dizer, aqui é um resumo, mas com certeza ele falou: vamos ao campo, quero te mostrar alguma coisa, tal. Vamos bater um papo, meu irmão querido. E quando chega lá, ele mata. Ou seja, ele dá a sequência daquilo que o pecado faz. O salário do pecado é a morte. Então é como se a morte mata, A desobediência mata. Então a ausência de Deus, a ausência de desobedecer a Deus, ela produz morte. Então o salário do pecado não é só a morte no sentido de que você vai morrer. É que a morte, ela já é uma morte espiritual. Ela é a morte da comunhão com Deus. Ela é a morte da vontade de fazer a vontade de Deus. Ela é a morte de você querer realmente obedecer a Deus. Então, a pessoa que está... Por isso que Paulo vai tratar que nós estamos mortos antes de Cristo em nossos delitos e pecados. Ou seja, essa ausência de Deus, ela produz essa morte, que não tem vontade de fazer aquilo que Deus quer, mas aquilo que nós queremos. E é isso que você vê aqui. Ele vem e mata. Bom, na sequência o que acontece?
Deus vem a ele e pergunta, mais uma pergunta retórica, né? Uma pergunta que não quer dizer que Deus não saiba, mas quer dizer que Deus quer pergunta para saber a resposta que ele quer ouvir. Claro que Deus sabia que Caim tinha matado Abel, mas ele faz uma pergunta, ele fala assim, onde está Abel, teu irmão? E olha a resposta dele. Acaso sou eu o tutor dele? Ele já dá uma resposta atravessada, né? Sei lá onde está Abel, acaso sou eu o tutor dele? Porque todo esse sentimento de revolta contra o próprio Deus que rejeitou a sua oferta e contra o próprio seu irmão, agora está envolvido nele, né? Aí Deus dá uma sequência para ele, né? Que fizeste, né? O sangue do teu irmão clama a mim, agora você vai ser maldito. Deus vai dar uma série de consequências ruins por causa desse pecado que ele comete contra o seu irmão e contra o próprio Deus, né? E olha que interessante, mesmo Deus estabelecendo castigo para ele, você não vê Caim pedindo perdão aqui em nenhum momento. Fala, perdoa, Senhor, me perdoa, eu realmente não ouvi tua voz e eu fiz o que o meu pai fez, né? Aliás, ele está fazendo de novo, porque quando Deus faz uma pergunta retórica para Adão, né? Adão não responde dizendo que era culpado. Ele fala, a mulher que tu me deste. Agora Caim faz a mesma coisa. Agora, em vez de ele responder, eu matei mesmo, ele fala assim, acaso sou eu o guardador do meu irmão? Eu tenho que saber por acaso onde o meu irmão está? Essas respostas, elas são furtivas, né? Elas são respostas que não dão a resposta que Deus estava querendo ouvir dele. Dá uma resposta de fuga, né? Do mesmo jeito que Adão dá uma resposta de fuga, ele dá uma resposta de fuga. E deixa eu fazer uma aplicação aqui. É isso que pecadores fazem. É isso que nós fazemos quando nós pecamos. Nós não queremos confessar a nossa culpa. Nós damos respostas de fuga. Nós damos respostas que queiram satisfazer o nosso desejo de ter feito a coisa errada e achar motivo certo para ter feito errado. Então a gente começa a dar respostas que não são respostas que Deus quer ouvir, mas são respostas que vão satisfazer a nossa autodefesa. Cara, o melhor advogado nosso é a gente mesmo. A gente é o nosso advogado, né? A gente quer defender os nossos erros, os nossos pecados. Poxa, vamos ser humildes. Vamos reconhecer diante de Deus, pequei, como Davi mesmo, né? Pequei contra ti somente pequei, fiz o que era mal aos teus próprios olhos e a punição que o Senhor me der, eu vou aceitar. Por isso que a Bíblia vai tratar que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Não é porque ele não pecava, é que quando ele pecava, ele reconhecia esse pecado. Caim aqui não reconhece. Então Deus o que faz? Deus o castiga. E agora ele vai receber uma punição de distância de Deus. Mas olha o que ele faz, olha o que o pecado faz. Em vez de Caim estar preocupado com o seu relacionamento com Deus, ele olha para dentro dele novamente e fala assim, então vai acontecer o seguinte, agora eu vou ficar errante, fugitivo, e quem me encontrar, é claro que ele estava falando nisso da descendência futura, não tem nenhum erro aqui, sabe? Gente querendo descreditar a Bíblia, tá vendo? Ele está falando de descendente, como é que tinha descendente se só tinha ele e o irmão dele na terra e agora só ele, né? Ele está falando de pessoas futuras, ele sabia que a terra, que Deus tinha dado uma ordem para que havia reprodução humana através de Adão e Eva, e ele sabia que no futuro ele ia encontrar outras pessoas, né? E esse medo ele pensa nele, mais uma vez egoisticamente, ele pensa nele. Então você vê aí, apesar de tudo, que Deus ainda age com uma certa tolerância com ele. Porque Deus fala assim, não, fica tranquilo, ninguém vai te matar não, eu vou colocar um sinal em você, né? E nós não sabemos que sinal exatamente é esse, porque a Bíblia não relata, mas é assim, que as pessoas que verem esse sinal não vão te matar. Isso é da parte de Deus, uma posição assim, de tolerância, né? Mas de punição também, porque ele não ia morrer logo, ele ia passar longe, maldito. Olha o 12, quando lavrares o solo não te dará a sua força, serás fugitivo e errante pela terra por muitos anos. Quer dizer, então ele ia sofrer muito. E sabe qual é o maior sofrimento aqui? O maior sofrimento aqui é a ausência da presença de Deus, é a ausência da comunhão com Deus. O que o pecado mais atinge o homem é ele estar ausente dessa comunhão com Deus. Isso mata
né? Isso destrói, isso corrompe, e isso é uma coisa que Caim ia viver para o resto de sua vida. Falta graça suficiente em Cristo para salvar uma pessoa como Caim? Não falta. Se Deus quisesse salvar Caim, e eu não vou entrar nesse mérito aqui, porque também o texto não fala, ele poderia salvar. Nossa, mas vai salvar um assassino? Olha, Deus vai salvar muitos assassinos. Se você tem uma noção que lá no céu só vai ter gente boa, porque segundo o seu padrão e o meu padrão de justiça, no nosso céu, né, no nosso novo céu e nova terra, a gente só colocaria gente boa, né? Mas Deus, ele tem outra visão, né? Na visão dele, ninguém é bom. Então no céu você vai ter prostituta, você vai ter traficante, você vai ter assassino, mas são pessoas que não morreram nesse estado, eram assim e foram transformadas por Cristo. É por isso que Cristo vai dizer, eu não vim salvar justos, pessoas boas, eu vim salvar doentes, eu vim salvar injustos, eu vim salvar ímpios. Então Deus vem para fazer esse trabalho. Então não me admira que, apesar de toda essa punição que Deus vai dar a Caim, se Deus quisesse salvá-lo, ele poderia salvá-lo. A graça de Deus salva pessoas. E sempre vai ser uma oportunidade dada de salvação enquanto Cristo não vier. A todas as pessoas, de todos os povos, de todas as raças, elas vão receber o apelo da salvação. E no sentido aqui, não é apelo, pelo amor de Deus, aceita Jesus. É o apelo para elas enxergarem a vida pecaminosa que elas estão e que a graça de Deus pode transformá-las. Então, para a gente encerrar, o que eu quero passar para você aqui é que o pecado te afasta de Deus. Apesar disso, você ainda tem oportunidade de reconhecer o seu pecado e não ficar justificando o seu pecado, mas reconhecer diante de Deus, se arrepender e se colocar nas mãos de Cristo, porque Cristo veio para salvar o pecador, como eu e como você e como qualquer outra pessoa que está no mundo. Deus te abençoe.